noite, igreja, amém? A paz do Senhor Jesus, sejam todos bem-vindos para o encerramento da Conferência da Família. Eu tenho certeza que, não diferente das outras vezes, o Senhor vai falar fortemente no meio da igreja, eu tenho certeza. Glória a Deus, louvado é o nome do Senhor. Eu queria, antes de ler a palavra do Senhor, eu queria apresentar a igreja. Eu vejo alguns rostos diferentes. Eu queria apresentar a toda a igreja, o pastor desse ministério, o pastor da igreja daqui, da igreja local, o pastor Vagnaldo, juntamente com a irmã Vera. Se os dois puderem ficar de pé. Acho que a maioria conhece. Amém. Para encerrar essa conferência, vai estar ministrando a palavra do Senhor o pastor Rangel, que está aqui juntamente com a sua esposa, pastora Adriana, filha, a Vitória, e nosso irmão, o filho, irmão Rangel. Deus abençoe ricamente, obrigado por estar aqui, amém? O pastor pode se colocar de pé. Quem não conhecer, vai conhecer aí o pastor, depois ele pode apresentar a esposa. Sejam bem-vindos para a glória de Deus, louvado é o nome do Senhor. Eu queria ler um texto da palavra do Senhor, que está em Salmos 128. Aqueles que nos visitam essa noite, sejam bem-vindos. Que Deus abençoe ricamente, para a glória do nosso Senhor Jesus. Salmo 128, diz a palavra do Senhor assim: glória a Deus. Amém? Diz assim: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho das tuas mãos comerás, feliz serás, e tudo te irá bem. Tua esposa no interior da tua casa será como uma videira frutífera, teus filhos como rebentos da oliveira à roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. Glória a Deus. Eis como será abençoado a família que teme ao Senhor. O texto não fala, eis que será abençoado o homem mais rico, eis que será abençoado o homem mais culto, eis que será abençoado o homem mais famoso. Não, será abençoado o homem e a mulher, a família que teme ao Senhor. Guarde essa palavra no teu coração. Eu gostaria de orar antes de passar para o ministério de louvor. E na oração, eu gostaria que toda a igreja se colocasse de pé, por gentileza. E durante os louvores, se você quiser permanecer de pé, se você quiser sentar, eu sempre gosto de dizer, fique à vontade. Amém? Fique à vontade. Curve a tua cabeça, vamos orar. Senhor, Deus e Pai, tudo está, Senhor, no controle do Senhor, a gente sabe disso. Pedimos essa noite, Senhor, que o Senhor venha se fazer presente no coração de cada um, que a Tua palavra seja, Senhor, exposta como o Senhor determinou, como o Senhor já viu. Abençoe a vida de cada irmão, de cada irmã, o irmão que está lá na rua, a irmã, Senhor, que irá dar aula para as crianças ali atrás, que o Senhor abençoe. Cada visitante, cada familiar aqui representado, Pai querido, que o Senhor venha dar, Senhor, cura espiritual e cura física para a glória do Teu nome. Abençoe o Teu servo que irá ministrar a Tua palavra, Senhor, revelando a ele, Senhor, cada vez mais para a glória do Teu nome. Que a Tua noiva, Senhor, esteja exposta, Senhor, para receber a Tua palavra como uma semente, Senhor, para gerar fruto para a glória do Teu nome. Obrigado, Jesus, por tudo. Obrigado, Pai, pela Tua graça e misericórdia. Essa é a nossa oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, aquele que vive e reina por toda a eternidade. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Deus está neste lugar. Você
Então vamos celebrar juntos essa maravilhosa graça que nos comprou, que nos salvou, nos tirou do mundo do pecado. E hoje nós celebramos aquele que vive, aquele que reina. Amém. Glória a Deus, te adoramos, Jesus. Jesus, Tu és digno, Senhor. Te adoramos, Jesus.
aquele que é digno, digno, santo, santo. Será que você pode adorar aquele que é digno? No mundo busquei, mas não preencheu-me. Canções tão vazias, aleluia. Então você veio e me trouxe pra perto, e todo desejo é só no teu amor, Jesus. Declare isso de todo o teu coração. Não há nada, nada melhor. Não há nada, nada melhor. Não há nada, nada melhor que meu Deus. Eu não tenho medo de expor minhas fraquezas, defeitos e falhas, não vou esconder. Obrigado, meu amigo. Obrigado, Jesus. O Deus das montanhas é o Deus dos vales. Não há lugar que a tua graça não possa me achar. Não há nada, nada melhor. Não há nada, nada melhor. Não há nada, nada melhor que meu Deus. Não há nada melhor, Jesus. Nada melhor, não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor que meu Deus. Torna o luto em festa, a vergonha em glória, e a beleza as cinzas. O Senhor pode fazer. Traz a vida ao sepulcro, faz de ossos soldados, faz do mar um caminho. O Senhor pode fazer. O Senhor pode fazer. Nada melhor. Não há nada melhor, Jesus, que a tua presença. Declare isso, que não há nada, nada melhor que meu Deus. Não há nada, nada melhor. Não há nada, nada melhor. Não há nada, nada melhor que meu Deus. Traz a vida
Queremos render o nosso coração a Ti, Jesus, e dizer que só Tu és digno. Um coração quebrantado, Senhor, não rejeitará. Aleluia. Te adoramos, Jesus. Te adoramos, Jesus. Entregamos, Senhor, a nossa adoração a Ti, Senhor. E dizemos que Tu és santo, santo, santo. Aleluia. Nada novo achei pra dizer então, como expressar minha gratidão. Aleluia. Posso até cantar alguma canção que vai acabar, mas a tua. Aleluia. Então vou levantar as minhas mãos e louvar, pois tudo que tenho é um aleluia. Sei que é simples para um rei, mas não tenho nada além de um coração cantando um aleluia, aleluia. Em resposta a Ti, a uma ação, me render aqui em adoração. Nos rendemos em resposta a Ti, a uma ação, me render aqui em adoração. Então vou levantar as minhas mãos e louvar, pois tudo que tenho é um aleluia, aleluia. Sei que é simples para um rei, mas não tenho nada além de um coração cantando aleluia, aleluia. Te adoramos, Jesus. Te adoramos, Senhor. Nosso coração clama. Sim, Senhor, tão simples, Pai, mas hoje eu quero declarar o meu aleluia. Com meu coração transbordando, eu quero declarar o meu aleluia. Em meu coração, não sem vergonha, cante essa canção, pois sei que há fôlego nestes pulmões. Vamos, louve ao Senhor. Em meu coração, não sem vergonha, cante essa canção,
coração quebrantado e contrito, o Senhor não rejeita. Sim, Senhor, eu sei que Tu não rejeita. É simples, Pai, mas é o que nós queremos entregar a Ti. É tudo que temos, Senhor. É tudo que temos, Senhor Jesus, a nossa adoração, Senhor. Aleluia, aleluia. Te adoramos, Jesus. A declarar que Ele é santo, que Ele é digno. Levante as suas mãos e declare: santo, santo, digno, digno é o Cordeiro que foi morto e reviveu. Santo, queremos entregar, Senhor, a nossa adoração, como os anjos cantam, como os santos cantam. Sim, Jesus, queremos declarar. Levante as suas mãos e declare: santo, 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 porque Ele está aqui. Ele é digno, digno de todo louvor, digno de toda honra. Aleluia. Os santos e os anjos se prostram aos teus pés. Os anciãos rendem suas diga os santos, os santos e os anjos se prostram aos teus pés. Os anciãos rendem suas coroas ao Cordeiro e a Ele cantam. Tu és digno de tudo. Só a igreja cantando bem forte. Os santos e os Dia e noite suba a ti nossa adoração.
entregou e pagou o sangue lá naquela cruz, pela minha e pela tua vida. Aquele que já comprou, aquele que já pagou o preço por mim, pelo aquele que é digno. E vamos continuar adorando a Jesus, recebendo a sua palavra de todo o seu coração, porque Ele é digno. Amém. Pastor Rangel, pode se colocar aqui em cima. Vamos receber o pastor aplaudindo. Amém. Glória a Deus. Boa noite. Graça e paz do Senhor Jesus. Pode tomar teu assento, por gentileza. Aleluia. Pastor Vagnaldo está empolgado. Eu perguntei quanto tempo. Ele falou, pastor, pode ficar umas 2 horas, não tem problema. Eu falei, não tenho pico para isso não, pastor. Amém. Queridos, que honra poder falar de um tema que tem sido o nosso direcional de vida desde 2009. Desde 2009 nós trabalhamos com famílias, né? Hoje nós estamos como coordenadores do Casados para Sempre aqui em Santa Catarina, na parte sul. Fazemos parte da equipe de coordenação e tem sido o alvo do nosso ministério. Começou ontem, vai até dia 28 de junho, né? Até dia 28 de junho, a nossa agenda de ministrações para a família. Hoje aqui, nós nos encontramos novamente dia 12 de junho. Amém? Você está empolgado para o dia 12 de junho? Eu estou empolgado. O tema, posso dar um spoiler, amor, do tema? O tema vai ser bom. Só para você ficar com gostinho de quero mais. Amém? E nós embarcamos dia 19 para São Paulo e lá ficamos até o dia 29 ministrando também sobre o tema de família. Nós, nos dias 27, 28 e 29, nós teremos um retiro de 3 dias só trabalhando com família. Então, esse tema realmente é um tema que tem brotado e permanecido no coração das igrejas. Amém, queridos? Muitos acreditam que esse faz parte da eclésia, né? Ele é um tema ministerial, ele é um tema o que a gente chama na teologia, da teologia da igreja, mas, ao meu ver, ele é um tema totalmente espiritual, no que se fala na revelação da santidade e da salvação de Cristo para cada vida e para cada família. Amém, querido? Então, quando a gente vê esse tema falando sobre família, e não só um dia, mas uma conferência, separar um mês para falar sobre família, e eu vi vocês fazendo piquenique lá no parque, iniciou naquele dia, né? Eu vejo que o coração voltado para isso, Deus se alegra demais. Amém? Você está aqui em família, querido? Levanta a mão aí quem está em família. Amém? Eu espero poder passar para os irmãos aquilo que Deus colocou no meu coração. Essa é a minha oração nessa noite. E a responsabilidade de fechar o tema, né? Podia ser lá no meio, que daí não era o primeiro, nem era o último, era o meio. Mas, novamente, Deus nos coloca para fechar um tema. Mas, amém. O tema que me deram é família solo fértil. E eu não quero fugir do tema. Adorei o tema. Já escrevi um devocional sobre ele. Tá? Depois vou mandar para o pastor Vagnaldo, o senhor distribui aí na igreja. Ficou muito bom, gostei dele.
E nós vamos trabalhar sobre isso essa noite. Curva a sua cabeça só um minutinho. Pai, em nome de Jesus, eu te dou graça mais uma vez, porque o Senhor nos deu mais uma vez a oportunidade de estar na tua casa, de te adorar, de te celebrar, de corpo, alma e espírito. O Senhor nos deu a oportunidade, Senhor, de estar aqui em família, eu, a minha esposa, os meus filhos. O Senhor deu a oportunidade para cada um que saiu do seu lar, Senhor, e com o coração aberto, veio à tua casa ouvir mais uma vez da tua palavra, do teu amor. Pai, tu és bom. Tu és um Deus maravilhoso, um Deus que olha para os seus, um Deus que cuida, Senhor, da sua igreja, um Deus que vela pela sua palavra em cumpri-la. O Senhor é o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. O Senhor é o meu Deus. O Senhor é o Deus dessa igreja. Ó Pai, nessa noite não seja, Senhor, diferente do que o Senhor já tem sido neste lugar. Eu creio que aqui é um lugar de oração. Eu creio que aqui é a tua casa. É o lugar onde nós possamos, Senhor, sentir e ver a tua presença. Então nessa noite, Senhor, fica conosco. Derrama da tua graça. Em nome de Jesus, amém. Você pode glorificar ao Senhor. Amém. Aplauda o Senhor. Aleluia. Aleluia. Abra sua Bíblia, por gentileza. Me ajuda no telão aí. Mateus, capítulo de número 13, versículo 23. Ó, filha, aproveita e bate uma fotinha do pai aqui, que eu estou bonito. Me arrumei. Aí tu bate uma foto para eu botar lá no Instagram. Amém? Mateus capítulo 13, versículo 23. É um texto que a gente usa para evangelismo, amém? É ali a parábola de Jesus falando sobre o semeador que saiu a semear e joga a sua semente pelo campo. É muito interessante esse tema. Mas quando a gente fala de solo fértil, automaticamente o meu coração se voltou para essa palavra. Já com o intuito da família, e nós vamos entender o que eu vou falar aqui essa noite. Aquilo que eu quero chegar a falar aqui essa noite é justamente sobre este solo. E a palavra de Deus diz assim: mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz a 100, a 70 e a 30 por 1. Amém? A Bíblia fala que o semeador, ele saiu com sementes na mão. E ele saiu a semear. Uns caíram em espinhos, outros caíram em terra rasa, mas um caiu em boa terra. Boa terra. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, e nós temos que entender, e talvez essa seja uma curiosidade bíblica que você vai levar para a vida, mas até Abraão, Deus sempre existiu, amém? Diga amém para ficar bonito. Deus sempre existiu, mas até Abraão existia vários deuses. A partir de Abraão, não um Deus verdadeiro, mas todos tinham um Deus diferente do outro. Até Abraão, não existia uma comunidade que chamasse Deus de Deus. O nosso Deus, o nosso cristianismo, o que nós chamamos hoje de evangelho, o que nós chamamos hoje de fé, nasceu em Abraão. Pastor, não nasceu em Adão? Sim, Deus existiu desde Adão. Adão, Noé, assim por diante, mas em Abraão nasceu o formato que nós temos hoje. Como é que era conhecido Deus? Deus de Abraão, de uma única pessoa. Abraão, ele era o detentor de uma divindade. Era Abraão. Quando Isaac nasceu, começou a ser chamado Deus de Abraão e de Isaac. E aí veio Jacó, que depois foi transformado o seu nome para Israel. E aí foi conhecido como Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Só que quando Jacó se transforma em Israel, é que nós temos a diferença. Escute isso. Quando Jacó está lá no vale, com a cabeça deitada numa pedra, ele vê um anjo subindo e descendo sobre uma escada. Ele estava fugido do seu irmão. Escute isso, uma família que tinha acabado de se dividir. Ele já conhecia Deus, ele tinha Deus, a fé em Deus. Ele sabia no Deus do seu pai, ele tinha fé no Deus do seu pai, ele tinha fé no Deus do seu avô. Já existia ali uma herança de um Deus sobre a vida deles. Vocês estão compreendendo, sim ou não? Já existia um solo fértil sobre a vida de Jacó, de um Deus.
eles já estavam semeando Deus na vida deles. Quando Jacó luta com o anjo e tem o seu nome transformado para Israel, Deus muda a trajetória de Jacó. E a promessa que Deus faz a Abraão lá em Gênesis, de ti eu farei uma grande nação, começa através de Jacó. Jacó teve 12 filhos, as 12 tribos de Israel. E agora não é mais Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Jacó. Agora ele é conhecido como Deus de Israel. E quando ele fala Deus de Israel, ele sai da atmosfera da família e vai para a atmosfera de uma nação. Quando ele surge na terra, o povo começa a ouvir a palavra do Senhor. A partir do momento que eles saem do Egito com José, que era um homem que foi um solo fértil de novo para a presença de Deus, ao ponto dele dizer, quando vocês saírem daqui, recebendo a promessa que Deus fez ao seu avô Isaque. Nós vamos chegar na palavra, só estou dando um spoiler aqui ainda da introdução, nem entrei na palavra ainda, amém? Talvez 2 horas seja pouco. José lembra da promessa ao seu avô, dizendo, quando Deus cumprir a promessa em vocês, e vocês saírem dessa terra, levem os meus ossos com vocês. Porque eles eram solo fértil. Eles eram solo fértil de um Deus, diga comigo, solo fértil de um Deus, e solo fértil da promessa. Não é bonito, meu irmão? É muito bonito. Eu lembro quando meu pai trabalhava na estrada de ferro, e ele, quando se aposentou aos 42 anos de idade, super idoso, aos 42 anos de idade, ele entrou com uma causa na justiça buscando uma correção salarial. 42 anos. Meu pai faleceu com 67 anos e a causa não saiu, mas sempre tinha promessa que aquilo ia sair. A família inteira fazia planos na hora que aquele dinheiro saísse. Vamos trocar o telhado, vamos trocar de carro, vamos trocar os móveis. O sofá duro com aquela madeira ali que acabou a espuma, vamos trocar. Sempre com a promessa. A promessa é algo que te impulsiona, sim ou não? A promessa é algo que te impulsiona. Mas quando nós entendemos que a promessa de Deus, ele começa em uma família. Gênesis 12, capítulo 2 e 3. Deus chama, capítulo 12, versículos 2 e 3. Deus chama Abraão e diz, Abraão, sai da tua parentela, da casa de teu pai, porque de ti eu farei uma grande nação. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Se cumpriu naquele exato momento? Diga não para ficar bonito na filmagem. Não. Mas era uma promessa. Quando nós olhamos para o texto que nós lemos de Mateus, ele diz que ele encontrou um solo fértil. Um solo fértil, irmão. Isso aqui é solo fértil? Hã? Por que não é? Dá uma dica aí. Por que não é solo fértil? Porque não tem terra? Mas se eu quebrar esse piso, quebrar o concreto dele e chegar na terra, ele pode ser solo fértil? Ele precisa ser o quê? Preparado para que isso aconteça, amém? Então eu cavo um buraco aqui no meio da igreja. Deus deu uma revelação para o pastor Vagnaldo. Ele vai quebrar aqui o meio da igreja. Vai plantar aqui uma oliveira, que demora anos para produzir. E ela não é plantada em qualquer lugar. Ela precisa ter calcário, precisa ter enxofre, precisa ter, que mais que põe na terra? O adubo. Que mais que põe vitaminas e mexe a terra daqui, mexe dali, joga água, joga cinza, e joga açúcar, e joga sal, e faz ali um bolo de chocolate na terra, para que aquela terra possa ser fértil. A terra fértil, por ela só, produz? Não. O solo fértil, ele só produzirá se houver, diga, semente. Diga, eu sou semente. Amém, acabou a mensagem de hoje, você já entendeu, vamos para casa. Olha que coisa linda. Só que a família é o solo fértil para isso. Então primeiro eu tenho a promessa de um Deus sobre a minha casa. Para que eu tenha uma casa, para que eu tenha uma família com solo fértil, eu tenho que entender que eu com as minhas próprias forças não conseguirei chegar lá.
Eu posso falar bonito aqui a noite inteira, usar da oratória, da homilética, e você dizer, uau, que gordinho, bonitinho, falante. Mas, querido, se eu não te falar da importância do Senhor Jesus, do solo fértil da família, foi em vão a nossa noite. Todo solo fértil, ele começa com a promessa. E a promessa do solo fértil começa na família. Começa na família. A nossa Constituição de 1888, com o Águia de Aia, ele era conhecido como Águia de Aia, ele já dizia que a célula máter da sociedade é a família. O que é célula máter? É a célula de onde nasce qualquer coisa. De uma família nasce qualquer coisa. Pastor, por que o senhor enfatizou no qualquer coisa? Qualquer coisa. De uma família pode nascer um médico, um advogado, um engenheiro, um pedreiro, um padeiro, um pintor, pode ser o presidente da república, como também pode nascer um assassino. Como assim, pastor? Quantas famílias você conhece que a família é uma bênção, mas no meio dela alguém não foi? Que forte. Solo fértil. Quando o solo é fértil, não é só semente que brota. Não é só semente que nasce. Quem já plantou aqui? Quem teve que ir lá tirar uma... Como é que é o nome daquilo, irmão? Uma ortiguinha. Fala de novo, irmã. A Jussa, que eu não sei quem é, mas enfim. Vai que é uma vizinha. Não, Deus me livre. Estou brincando, irmã. Deus te ama e eu também. Tiririca. Lá em São Paulo é Tiririca o nome. Foi lá e tirou uma tiririca. Quem não fez isso? Limpou aquilo, para que daí ele produzisse e desse fruto. Até algo que você plantou, para que ele produza em abastança, você tem que podá-lo. Amém? E é isso que a família nos dá. A família é o lugar de podar. É o lugar de preparar os filhos. É o lugar da coisa mais santa que Jesus deu na terra. Qual é, pastor? Não. O não é de Deus, irmão. Amém? Nós somos crianças mimadas e não entendemos que o não de Deus nos abençoa. E às vezes nós xerocamos isso na nossa vida e repassamos aos nossos filhos e gerações e gerações. A palavra de Deus diz que Deus é justo. Nossa, isso é muito forte. Porque se você estiver na justiça de Deus, isso para você é dizer, uau, Deus é justo, glória a Deus. Agora, se você está meio desviado para a direita ou para a esquerda, você fala, ixi, Deus é justo. Deus é fiel. A fidelidade de Deus não importa quem eu sou na história. A fidelidade do Senhor, ela é incondicionada. A fidelidade do Senhor, ela demonstra para mim um amor que eu nunca demonstrarei para o meu filho, para minha filha, para minha esposa. Nunca. A fidelidade do Senhor para comigo é um amor que ele transcende todas as ocupações terrenas. Mas a justiça do Senhor, ela é padronizada. O mesmo sol que vai nascer amanhã, se Deus quiser, para mim vai nascer para você. A mesma chuvinha que caiu hoje, caiu para mim e caiu para você. O mesmo friozinho para nós. Mas nem todos nós vivemos isso da mesma forma. A família é solo fértil. Só que nós temos que entender que as promessas do Senhor na nossa vida tem que ter o primeiro passo para recebê-las. Qual é? Preparar a terra para receber a promessa. Minha família é solo fértil. Eu quero filhos abençoados, como o irmão leu aqui no Salmo 128. Sua esposa, seus filhos sejam prósperos, desde Sião, Jerusalém seja abençoada através de vocês. Aquele salmo é lindo, porque ele fala que a cidade de Deus, através de você, será glorificada. O que isso quer dizer, pastor? Existe a representação da graça de Deus em mim e em você. Quero viver o Salmo 128, pastor. Como eu faço isso? Eu tenho que ser primeiro o Salmo primeiro. Eu tenho que viver o Salmo primeiro. Bem-aventurado aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios. Aleluia, isso é forte demais. E nem senta na mesa daqueles que querem escarnecer. Nós vivemos em uma geração de escarnecedores.
The King, the Power. Pronto. Você riu, irmão. Eu ri. Nós vivemos numa geração de escárnio. Perdão, pastor. Vivemos numa geração de escárnio, que é mais fácil nós levarmos. Brasileiro sempre leva as coisas para brincadeira. Sempre tem um meme pronto para tudo que aconteceu. Bastou achar um papa americano que já cantaram a música Papa americano. Inventam brincadeira para tudo. Essa é a geração que nós estamos vivendo. Esse é o tempo em que nós fomos colocados. Só que nós temos que aprender, irmão, que Deus colocou em nós uma semente em terra fértil, para que nós quebremos paradigmas, quebremos sofismas, quebremos heranças que veio até nós, heranças hereditárias do avô, do bisavô, do pai, daqueles que te cercam, da vizinhança, dos amigos, que você consiga quebrar esses paradigmas e ainda no meio deles você seja você. A semente incorruptível, ela só se torna incorruptível se ela não tiver nela mistura. Conta a história de um grande fazendeiro nos Estados Unidos que ele, por vários anos, foi campeão de lavoura de milho. Milho nos Estados Unidos é o sustento daquela terra. Aqui nós temos os sucrilhos. Lá, cada dia da semana tem um sucrilho diferente lá. O milho é importante lá. Então imagina, se entra uma praga numa lavoura daquela premiada, mata toda a lavoura. Eles têm que queimar e jogar fora. Amém? Tudo que é contaminado se corta e joga fora. Ao ponto de quando uma plantação está totalmente encarunchada, ela está cheia de praga, eles matam ela e aram a terra novamente, para tirar tudo que ali não tem, que não presta. E conta a história que é o seguinte: esse homem, ele foi premiado anos a fio, dava chuva, dava terremoto, e dava granizo, e dava geada, e dava seca, e ele sempre tinha a sua colheita abençoada. E não somente ele, os vizinhos ao redor tinham as melhores colheitas. E ele foi entrevistado para saber o que acontecia. Minha água? Só um minutinho. Ele foi entrevistado para saber o que era. E o segredo que ele conta para ser bem sucedido era que os vizinhos plantavam a semente que ele dava. Que isso me ensina, querido? Ele escolhia as melhores sementes para ficar ao redor da sua plantação. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer? Às vezes os nossos filhos crescendo, e os pais são chatos, às vezes dizem, não mexe com o teu menino, não isso, aquilo e tal. Só que ele pode ser a melhor semente na geração dele. Querido, você pode ser a melhor semente que o Senhor está colocando nessa terra. Você pode ser a melhor semente que Deus está colocando no teu bairro, na tua casa, no teu trabalho, na escola. Não se esconda de ser a melhor semente para que você produza a melhor colheita que o Senhor está esperando. Amém? Mas tudo nasce aonde, querido? Na casa. Eu sou pastor desde os 24 anos de idade. Aceitei Jesus aos 17 anos. Aos 19 eu já era diácono e dirigia a mocidade da igreja. Eu dirigia a mocidade local, que a congregação inteira era esse altar. O pastor me levou para a sede, eu fiquei muito bravo, porque ele falou, não, tu vai vir para a sede comigo, se tu não vier eu vou matar o teu ministério. Aí eu fui. E aí eu virei o superintendente geral do campo dos jovens. Foi um boom no meu ministério e nos jovens. A gente tinha um tratamento diferente. E ali eu fui experimentado em todas as áreas da igreja. Fui diácono, fui presbítero, fui evangelista, fui pastor, fui professor de escola dominical, fui superintendente de escola dominical, fui tesoureiro, fui secretário, participei do louvor. Que mais, Jesus, que eu fiz, que o Senhor fez eu fazer? Fui missionário na rua. O pastor olhou para mim e falou assim, vamos ver se essa terra é boa. E começou a jogar coisa. E os meus filhos nasceram nessa função. Então eu estava em cima do altar, e naquela época nós tínhamos uma vitrine no altar, né? Os pastores sentavam tudo em cima do púlpito.
E a minha mulher no banco, com os 3 filhos, um pulando por cima, outro pulando por baixo, segurava aqui, segurava lá, para não caminhar pela igreja, porque não existia salinha das crianças naquela época como nós temos hoje. Não tinha o Ministério Kids como nós temos hoje. Mas os meus filhos iam para a igreja, ouviam a palavra. O Dielzinho, aos 7 anos de idade, nós fomos chamados na escola para dizer que nós tínhamos que trocar a literatura dele, porque ele estava pregando Apocalipse, e a professora fumava no intervalo, e ele dizia: a senhora vai fumar, a senhora vai para o inferno. Terra fértil, irmão. Eu tenho um filho advogado, tenho uma filha psicóloga, eu tenho um filho que vai estar fazendo fisioterapia, que essa é a vontade dele, né? Já começou e parou, mas a gente ora ali que Deus vai dar benção. Uma benção, tenho orgulho dos meus 3 filhos. Mas eles só chegaram nisso porque o alvo principal não era ser alguma coisa profissional, mas sim antes ser algo em Deus. Ter a fé e a convicção de que Deus era na vida deles. Todos os dias no almoço na minha casa, eu oro. Para vocês terem uma ideia, está todo mundo espalhado pela casa. A mulher chama: olha o almoço, olha o almoço, olha o almoço. E ninguém vem. Eu, sentado, eu falo: Senhor, meu Deus e meu Pai. Todo mundo. Porque sabe que o Pai vai orar, vai abençoar e vai começar a comer. Amém? Essa tradição é que prepara o caminho para nós lançarmos os nossos filhos. A Bíblia fala que os nossos filhos são como flecha na nossa aljava. Eles não devem ficar na aljava, eles devem ser lançados para alcançar caminhos maiores e melhores do que eu e você fomos. Mas como isso, pastor? Sendo, novamente, solo fértil. Não cortando as asas, não apagando o calor, o fogo que Deus colocou na vida de cada um. Meu irmão, essa loucura que eu tenho foi Jesus que me deu. Eu já tentei de todas as formas ser diferente. Eu já preguei, eu falei: não, agora eu vou ser certinho. Aí eu botava o pedestal aqui. Daqui a pouco eu estava que nem o Roberto Carlos arrastando aquele pedestal para tudo quanto é lado. Não está, é o meu estilo. Foi o jeito que Deus me escolheu para pregar a palavra dele. Talvez para alguns catedráticos, não vai ser, mas, irmão, na grande maioria vai dizer assim: eu me identifico com ele. Amém. Sabe por quê, irmão? Porque eu fui uma semente que Deus escolheu, tirou os carunchos e colocou nessa terra, para ao menos aqueles que estão ao meu lado sejam alcançados pelo amor dele. Solo fértil. Quando Deus escolheu Abraão, ele fez a promessa: farei de ti uma grande nação, te abençoarei, te engrandecerei o teu nome. Deus planta uma promessa no coração de Abraão, e essa semente gera uma nação. Quando a semente é plantada, quando a terra está preparada, nós conseguimos ser o solo fértil. E o solo fértil só começa com a fé. Pais, olhem para mim aqui. Seu filho só terá fé se a tua fé se sobrepujar a você mesmo. Se você sobrar fé. Lá em casa os meus filhos sabem que o pai deles tem fé, porque a gente já passou por cada aprovação nessa terra, irmão. E aí as coisas apertavam, a mulher vai olhar para mim, eu falei: só Jesus. Então esse só Jesus foi sinônimo muitas vezes na minha casa de fé. E eu posso dizer: ei, irmão, Deus nunca nos desamparou. Nunca nos desamparou. Tem um salmo na Bíblia que diz que Davi olha para Deus, ele está ali chorando porque sua filha está para morrer, a criança está para morrer. A primeira filha dele com Betseba está para falecer. Ele ora ao Senhor e ele fala: Senhor, não esqueça de mim, Senhor. A tua palavra diz: Senhor, quando eu escondi o meu pecado, os ossos apodreceram dentro de mim, mas quando eu confessei, Senhor, eu alcancei misericórdia e o Senhor me abençoou. Você está entendendo, irmão? É essa relação que os seus filhos precisam ver de você com Deus. Os filhos precisam nos ver sentados à mesa, e ainda que nós vivemos em um mundo de chacota, um mundo de escárnio, os nossos filhos vejam em nós homens e mulheres de Deus que proclamam a palavra do Senhor nessa terra. De que forma?
Filho, vai dar tudo certo. Deus é bom. Eu sou uma pessoa, estou em tratamento, Deus está me tratando. Com ansiedade, eu tenho muita ansiedade. Eu fui criado, em que pese ser uma família abençoadíssima, amo meus pais que já partiram, uma família com bases bem fundamentadas, mas eu fui criado com muitos traumas, muitos medos, e os medos foram alimentados. Medo de altura, medo disso, medo daquilo, era isso que a minha mãe fazia, o dela dizia que aquilo era ruim. Então, eu tenho muitas promessas na minha vida que eu barrei por conta de medo. E eu estou em tratamento. Mas aonde nasceu o meu medo, irmão? Será que eu nasci com ele? Quantos aqui já viram um menino pequenininho pegar sapo na mão? Grilo. Subir no pé de goiaba. Descer o morro correndo, se resbalar, pum, levantar de novo. Não deu nada, e correr de novo. Vai crescendo e vai gerando medo, vai gerando trauma, vai gerando forma. O que o senhor quer dizer, pastor? Somos nós. Nós que não tiramos a tiririca. Como é que é o nome da Jussara? Não é Jussara? Como é que é o nome de lá, irmã? Nós que não tiramos a jussa do meio, as urtigas do meio da horta dos nossos filhos. Nós temos que preparar os nossos filhos. Quando o nosso filho diz assim, pai, eu quero ser médico, aduba. Irmão, aduba. Nem que seja um Deus te ajude, mas aduba. O meu pai era do Deus te ajude. Tudo que eu queria fazer na vida, pai, eu acho que eu vou comprar um carro. Talvez dizendo assim, não filho, vamos lá, eu te ajudo. Não, Deus te ajude. Pai, eu acho que eu vou embora para São Paulo. Me ajuda aí, me dá um dinheiro para me manter lá. Deus te ajude. Era isso. Nem que seja um Deus te ajude. Nem que seja um impulsionamento para dizer, filho, vai. O solo fértil não é só aquele que faz nascer, mas o solo fértil é aquele que produz crescimento. Amém? A nossa família pode ser o ponto de partida para um legado de bênçãos. O que é um legado de bênção? Lembra da semente plantada que gera uma colheita? Amém? Querido, esse mesmo plantador ou agricultor, ele tem semente de 100 anos sendo produzida na geração dele. O avô produzia, ou melhor, o bisavô produzia, o avô produzia, ele produz, e os filhos vão produzir a mesma semente. Como assim a mesma semente, pastor? Porque eles escolhem, a semente nasceu, eles procuram a melhor espiga, os grãos mais bonitos, a semente mais viçosa, eles pegam essa semente, beneficiam ela e congelam ela, ou guardam um lugar especial para que ela seja plantada, para que produza novas plantações com uma semente de qualidade. Suas palavras são sementes na vida dos seus filhos. Os seus atos são sementes. O teu posicionamento, a tua fé, a forma que você quer fazer. Quer ter uma geração bendita? Só os irmãos aqui entenderam. Vou fazer de novo que talvez... Você quer ter uma geração bendita? Comece a olhar para aquilo que é plantado dentro da tua casa. Nós estamos dando uma turma de casais lá na igreja, e tem uma temática na lição que eu achei muito importante: criação de filhos. Às vezes os filhos são o centro da vida do casal, mas são o centro de um jeito equivocado. Às vezes, para calar um filho, o celular ele é emprestado. Às vezes eu me furto de ser o principal influenciador do meu filho, da minha filha, e deixo o Felipe Neto ser. Não me processa. Deixo o fulano de tal ser, deixo o ciclano de tal ser. Amém? Eu levo para lá e depois eu reclamo. Eu reclamo do comportamento, eu reclamo do viés que o meu filho e a minha filha veem. Eu reclamo como ele olha tal coisa que para todo mundo é errado e agora já não é mais. A tradição é quebrada. Por que a tradição é quebrada, pastor? Porque eu saio do meu papel de produzir legado na minha família e dou lugar a outra pessoa para fazê-lo.
Deus olhou para Abraão e disse: Abraão, de ti eu farei uma grande nação. Ele falou: Senhor, está demorando muito e eu não tenho filhos. Como é que eu vou ser abençoado se eu não tenho filhos? Deixa que o meu servo seja. Ainda que Abner fosse o melhor servo do mundo, um homem fiel e justo, mas Deus falou: não, ei, Abraão, é da tua geração. Abraão já estava cansado, ele queria passar para outro que fosse. Deus queria que ele fosse. A melhor oração que o teu filho precisa ser ouvido não é a do altar. O pastor Betinho fala sempre isso, um grande amigo. A melhor oração tem que vir da boca do pai, da boca da mãe. Nós tínhamos corriqueiramente, hoje não mais, por conta, minha filha ainda faz faculdade, trabalha de dia, o meu filho trabalha até meia-noite, enfim. Mas antes da igreja, nós tínhamos o nosso momento de qualidade de pegar a Bíblia. Lê um versículo você, filho, hoje que fala é você. Amém? Culto doméstico. Como é que é o culto doméstico, pastor? Me ensina mais. Querido, é você sentar no sofá da sua casa com seus filhos, pegar um versículo, não é a Bíblia inteira, é um versículo. Ora ao Senhor e fala: Senhor, me dá um versículo para a minha família, Senhor. Um versículo abençoado. Querido, vigia também que tem versículo, não é para ser ali com a família. Ora, pede. Lê as bem-aventuranças com seus filhos. Pega um salmo, pega Deuteronômio 28 e lê para os seus filhos. E pergunta: filho, o que você entende disso? A curiosidade faz você conhecer mais. Amém ou não? Uma criança curiosa é uma criança inteligente, é uma criança que vai ser alguém na vida. Mas o mundo diz que a curiosidade matou o gato. Matou o gato, não matou seu filho. E a curiosidade boa, a curiosidade aplicada, a curiosidade direcionada vai levar o seu filho à fé que você produz. Você está entendendo o que eu estou falando hoje, irmão? Está fazendo sentido? Então agora vamos começar a pregar. A semente, ela cresce através da obediência. Olha isso. Como assim, pastor? Eu estou falando física, na biologia. Você planta a semente. A obediência da semente em crescer, qual é? Ela se deixar morrer. Seria até um contraponto. Como é que uma semente morta produz? Porque ela morre, ela se desfaz a semente para produzir o broto. Às vezes nós temos que matar em nós gerações que nos trouxeram até aqui, mas que para seguir em frente tem que morrer, tem que ser deixada para trás. Eu não estou falando de gerações dos seus filhos não, tá? Eu estou falando de você mesmo. Pensamentos que você tinha até aqui tem que ser deixado de lado. E você começa a viver uma outra atmosfera, uma outra caminhada. É como se você atualizasse o Maps lá do Waze para que você seguisse aonde você quer chegar. Você está me entendendo, sim ou não? A semente, ela cresce através da obediência. Lá em Gênesis 26, do 3 ao 12, ela está falando agora com Isaac. Diz assim: habita nessa terra, e eu serei contigo e te abençoarei. Isaac, o filho de Abraão, obedeceu ao Senhor, e naquele ano ele colheu 100 vezes mais no mesmo ano. Escute para mim. Estava tendo fome na terra dos filisteus, onde Isaac estava. Só que Deus tinha uma promessa na vida de Abraão, sim ou não? A tua geração será bendita. Então Deus não poderia abandonar Isaac. Isaac queria sair dali e voltar para a terra do Egito. Ele manda segurar e fala: não, Isaac, fica aí. Eu te abençoarei neste lugar. Fome ao redor. Só fome ao redor. Isaac empobreceu. Não tinha mais nada. Ele falou: não, eu tenho uma casa comigo, eu tenho o legado do meu pai, tenho empregados, tenho plantações, tenho animais, eu não posso perder isso, eu tenho que mudar deste lugar para produzir mais. Mas Deus olha para Abraão, para Isaac e diz: Isaac, fica aí. Isaac podia olhar para a situação, sim ou não? Você está aqui, irmão? Sim ou não? Sim. O IOF aumentando, o dólar lá em cima, o café, Jesus, o café. Mexeram no café, irmão.
Até agora estava todo mundo meio conformado, mas mexeu no café, arrumou briga. Não quero mais. Vamos mudar. Mas Deus olha e fala assim, fica aqui. Que eu te abençoarei aqui. Ele foi abençoado no lugar? Não, meu irmão. Ele foi abençoado na obediência. Ele prosperou no lugar que estava passando fome? Não. Ele prosperou Ele teve vitória no lugar? Não. Ele teve vitória na obediência. Na obediência. A palavra de Deus diz que lá em Êxodo, o povo saía debaixo da nuvem que cobria eles de dia. Eles queimavam a cabeça, o maná apodrecia, as crianças ficavam doentes, eles ficavam ruins, a serpente mordia e tudo mais, eles ficavam em desobediência. Eles aprenderam durante 40 anos que se estivesse debaixo da nuvem do Senhor, isso veio do céu, não está aqui não, eles seriam abençoados. Então, eles ficavam e esperavam, a nuvem se movia, eles se moviam com a nuvem. A nuvem voltava para trás, eles a obediência. A obediência. A Bíblia fala que naquele ano ele produziu a 100 por semente. Você está entendendo, irmão? Acho que você não entendeu, não. Uma única semente produziu para ele a 100 vezes mais uma semente. A mais fraquinha deu 70. E a mais mirrada deu 30. Dá para entender que na obediência você prospera em qualquer lugar? Se você estiver em obediência, a tua casa vai ser abençoada. Se você estiver em obediência, o Senhor vai te abençoar no Capivari de baixo. Se você estiver em obediência, Deus vai abençoar no teu bairro, na tua escola, no teu trabalho, aonde você quiser, meu irmão. O segredo não é o lugar, o segredo é a obediência. Davi estava onde? Lá no pasto. Isso é forte. Samuel vem, manda todos os teus filhos, ele começa a olhar os filhos. Maior, menor. Deus não mostrou quem era. Ele olha para a casa para o seu pai e pergunta, ei, acabou? Não, tem mais um. Onde é que ele está? Todo mundo está aqui, alguém tinha que fazer alguma coisa aqui nessa casa, né? Alguém tinha que estar trabalhando. Está cuidando das ovelhas. Está lá cuidando das ovelhas. Chama ele. Deus abençoou Davi quando ele estava no meio das ovelhas. Ele não estava de destaque com o pastor. O pastor chegou na casa. Todo mundo tomado banho, cheirosinho, passou ali um perfuminho avanço, sentou ali no sofá, está esperando o bolo de milho com vitamina de abacate. E o pastor está ali, vamos ler um salmo, toca aí alguma coisa, irmão, era violeiro e tal. Todo bonitinho, cabelo lambidinho. Davi estava lá no meio das ovelhas, talvez fedendo, né? Quem mexe com bicho, cheira. Eu andava a cavalo, irmão, chegava em casa, a Adriana falava, tira a calça aí! Mandava tirar a calça lá fora, na área de serviço. Estava lá com as ovelhas. Vocês estão entendendo, querido, que o que abençoa não é o lugar, o que abençoa é a... Obrigado, você já entendeu, vamos seguir. O mesmo solo onde havia escassez tornou-se fértil por causa da fidelidade. A obediência gera frutos em abundância na vida familiar. A obediência é a chave para uma família próspera. Esse aqui é o devocional que eu vou mandar para eles. Estou pregando em cima do devocional, olha que legal. Deuteronômio 28, 1 e 2. Se ouvires atentamente a voz do Senhor teu Deus, e virão sobre ti, essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Só que existe um viés no meio do versículo. Olha para mim. O versículo começa assim. Põe na tela, irmão. Deuteronômio 28. Vamos ler junto. 28, a partir do versículo 1. Eu quero que você me mostre o segredo desse versículo aqui. Eu posso ler lá? Se eu enxergar? Deuteronômio, capítulo 28. Aí. Lá não enxergo, não. Se vocês obedecerem fielmente ao Senhor, NVI, está ótimo, ao seu Deus, e seguirem os cuidados somente todos os seus mandamentos que hoje ordena,
O Senhor, seu Deus, colocará acima de tudo. Você consegue trocar versão? Vê se consegue botar um Ferreira Almeida aí. O Antônio aí, um Almeida atualizada. Por quê? Porque ele tem um negocinho aqui que vocês vão entender melhor. Ó, se ouvires atentamente, isso, tá bom, pode ser. Se ouvires atentamente a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre toda a terra, sobre todas as nações da terra. Deixa eu te falar uma coisa, tem uma outra tradução que ainda diz assim, e não se desviar nem para a direita nem para a esquerda. Não se desvia nem para a direita nem para a esquerda. Ele está dizendo que o caminho na frente vai ser bom? Deus falou em algum momento que o caminho ia ser bom? Não. Onde é que eles estão quando ouviram esse texto de Deuteronômio? Você sabe dizer? Deixa eu contar para ti. Eles estão no meio do deserto. No final da peregrinação. Moisés escreveu o livro de Gênesis, escreveu o livro de Êxodo, escreveu o livro de Levítico, e agora ele está em Deuteronômio. Em Deuteronômio ele copia todas as suas pregações do livro de Levítico, as leis, toda a genealogia de Números, todo o histórico, e ele coloca aqui o caminho, o segredo, aquele bolo de fubá da tua bisavó que todo mundo gosta. A cuca de banana com a farofa molhadinha. Está aqui. O segredo é esse. Se atentamente ouvires a voz do Senhor e guardar todos os seus mandamentos, isso chama obediência. E eu gosto dessa outra tradução, e não se desviar nem para a direita e nem para a esquerda, todas essas bênçãos te sobrevirão. Oi? Ó, 28:14. 28:14, o pastor Adriano falou aqui, bota lá, vê se é isso mesmo. 28:14, mas deixa eu seguir aqui. A bênção de Deus repousa sobre os que ouvem e praticam a sua palavra. A obediência é o adubo do solo da nossa família, sem ela não há colheita. Não te desviará de todas as palavras que hoje te ordeno, para a direita nem para a esquerda, seguindo outros deuses para que serviço. Deu para entender aqui, querido? Olha como é forte isso. O que isso quer me dizer, pastor? Ainda que para a direita seja melhor, ainda que para a esquerda é meio difícil, mas ainda que para a esquerda seja melhor, o Senhor manda você seguir. Manda você seguir. Prometo que estou acabando. Seguir aonde? Em frente para onde? Para onde Ele mandar, irmão. Deus olhou para Abraão e disse: Abraão, sai da terra da tua parentela e vai para a terra que eu te ordeno. Abraão sabe para onde ele queria? Não. Até no meio da jornada ele não sabia. Até Ló se separar dele, ele não sabia onde é que ele ia parar. O que isso me mostra? Me mostra que se eu quiser ter um solo fértil, se eu não tiver Deus no centro da minha família, será difícil, será uma raridade, será uma exceção. Você já pensou ganhar o seu filho para Jesus? Eu vou dar uma herética aqui agora. Por favor, não me condene. Mas a Bíblia fala assim: o que vale ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Amém? Eu vou dar um plus a mais nesse versículo. A Bíblia diz que não pode acrescentar nada, mas essa é a minha versão. Amém? Aqui eu só estou ampliando para esse dia. Amanhã você lê a Bíblia como está. O que adianta, irmão, a gente pregar, ganhar, se o nosso coração não estiver direcionado primeiramente em buscar a nossa família? Deus olhou para a terra e viu Noé. Ele olha e chama assim: não, eu tenho que falar com alguém, eu tenho que desabafar com alguém. Ele chama Noé e fala: Noé, eu não aguento mais esse povo da terra, não, eu não aguento mais. Eu vou matar todo mundo. Agora tu, a tua mulher e os teus filhos, entra na arca. Eu vou separar. Faz uma arca. E lá vai Noé fazer uma arca num lugar que nunca chove. Ninguém sabia nem o que era arca. O que ele está fazendo ali? Ninguém sabia dizer: é uma arca, é isso. Não, ninguém sabia dizer. Lá em Deuteronômio, lá em Hebreus, Noé entra
no rol dos fiéis do Senhor, dos heróis da fé, com esse versículo. Noé, ouvindo ao Senhor, amaldiçoou o mundo, salvando a sua família. Jesus escreve dizendo: aquele que ama o mundo não me ama. Amém, irmão? O que isso quer dizer, pastor? Não estou falando para você parar de pregar, parar de ganhar almas. Não, mas olha para dentro da tua casa. A Bíblia diz que quando começou o dilúvio, Deus falou: entra agora, Noé, você, a sua mulher, os seus filhos e a sua nora, a família está estruturada. Entraram dentro da arca e acabou. Se você precisar ficar recluso com a sua casa e com a sua família, faça. Perca tempo, nada, melhor, invista tempo. Invista tempo com seus filhos, invista tempo com seu esposo, invista tempo com a sua esposa. Invista tempo juntos. Vejam a realidade de que se nós estivermos perto do Senhor, a Bíblia fala: chegai a mim e Deus chegará. Não, tudo isso aqui tem para que nós possamos entender. Mas nós temos que entender que o adubo da nossa terra, a colheita só virá sobre a obediência. Os nossos filhos são os frutos desse solo fértil. Amém? Para terminar, Salmos 1 e 3. Põe na tela para nós, na tela. Salmos 1 e 3. Obrigado. 3. Pode botar direto no 3. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. O solo pode ser fértil, mas se ele não tiver água, ele não vai produzir. Vinde a mim, vós que tens sede e fome da justiça. Eu sou a água da vida. Dai-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais voltar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar para minha sede saciar. Eu ouvi teu falar, tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me o meu Salvador. Sem água não vai. O Espírito Santo é a água na tua vida. A sede pelo Espírito Santo, sede pela presença, a sede pelo Senhor, a sede pela sua vida, sede. Acabei de beber água porque o meu corpo pediu água. Minha testa tem água aqui, mas não posso beber dela. Amém, irmão? Pois será como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, qual é o seu fruto na estação certa. A família que medita na palavra é como árvore frondosa e permanente. O legado, a perpetualidade de uma família estruturada no Senhor, querido, é que ela trará frutos em gerações e gerações. Aquilo que o agricultor fez, que ele estava plantando a semente do seu bisavô, querido, hoje eu profetizo sobre a tua casa em nome de Jesus. Que a tua geração seja bendita do Senhor.
que os teus filhos, que os teus netos, que os filhos dos teus filhos, até a última geração, possam lembrar: o meu avô, a minha avó, a minha mãe, ela sim era mulher de Deus, assim era homem de Deus. Que as pessoas possam reconhecer o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, e o teu Deus é o Deus que faz a diferença. Que as pessoas possam olhar para a minha casa e ver o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó e o Deus de Rangel é o Deus verdadeiro. Querido, escute o que eu vou te dizer: está na minha e nas tuas mãos a responsabilidade de perpetuarmos aquilo que Deus nos deu. E eu vou te dar uma boa notícia: Deus quer dar, e Ele dá com abundância. Ele dá com abundância. Lá em Jeremias, Deus fala: ei, eu tirarei o coração de pedra e colocarei um coração de carne, porque eu quero ser o seu Deus. Eu sararei a sua terra. Irmão, você sabe o que é um Deus que se curva do céu, olha para a nossa geração e diz: ei, eu vou sarar a sua terra. Lá em Isaías diz: lavrai para vocês um campo novo. Ou seja, o que é isso? Põe a mão no arado. Talvez hoje seja a noite, não do final dessa conferência, mas seja a primeira noite que você vai tomar posse dessa palavra e começar a mudar paradigma na tua casa. Não, vamos tirar esse tropeço daqui, vamos tirar essa pedra daqui, vamos tirar essa raiz de amargura daqui, vamos tirar essa falta de perdão, vamos tirar a falta de ler a palavra, vamos tirar a falta de ter um tempo com Deus, para que a nossa geração seja uma geração abençoada, em nome de Jesus. Deus falou contigo, querido? Fica de pé no seu lugar. Posso orar, pastor? Eu gostaria que aí onde você está, se o Ministério de Louvor quiser subir para fazer um fundinho bem melindroso aqui, a gente canta junto. A palavra de Deus nos mostra que a família pode e deve ser um solo fértil. Onde tem fé e obediência, a bênção se multiplica. Ao seguirmos os princípios divinos, construímos um legado duradouro para os nossos filhos e para as próximas gerações. Essa responsabilidade não está só sobre o pastor Wagnaldo, sobre a sua equipe que aqui nos convidaram, não. Essas noites que vocês estiveram aqui nessa conferência, ouvindo da palavra do Senhor, cada dia uma temática diferente sobre o tema família, muito importante, muito fundamental, mas, queridos, se nós não colocarmos em prática, será apenas um tema. Se você não colocar no seu coração, talvez não chegue na semana que vem você lembrando dessa palavra. Se você não der lugar e preparar a palavra do seu coração, querido, eu lancei a semente, amém? Só que se a terra aí não estiver fértil, não vai produzir. Em outras palavras dizendo. Se nós não trancarmos e guardarmos essa palavra no nosso coração, talvez chegando quarta-feira, a gente já esqueceu o que ouviu. Deixa Deus cuidar da tua casa. Quantos aqui querem que Deus cuide da sua casa? Curva a sua cabeça. Gelzinho, vai aqui com a Vitória e com a mãe. Pegue na mão aí de um familiar seu. Se você estiver acompanhado, pegue na mão. Faça um voto com Deus agora. Olhe para dentro de você. Não deixa ninguém desacompanhado, querido. Se tiver alguém avulso aí, dá a mão para ele. Tu és bom, Jesus. Podem começar devagarzinho. Jesus, tu és bom. Comece a falar com Deus, comece a falar com Deus. Comece a mostrar os teus sonhos a Ele. Comece a mostrar as tuas necessidades. Fale com Ele, querido, fale com Ele. Dá-me de beber, pois tenho sede. Deixa Deus falar contigo aí. Não quero mais buscar em outras fontes.
Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Senhor, nós lançamos diante de Ti a nossa família, Senhor, como uma terra que precisa ser mexida, como uma terra que precisa ser adubada pelas Tuas mãos, como uma terra, Senhor, que precisa ser tirado, Senhor, todas as impurezas, para que a semente da Tua bênção, a semente da obediência, a semente do legado, a semente, Senhor, de uma família próspera e feliz, a semente, Senhor, de uma geração que teme a Ti, entra nas nossas vidas nessa noite, Senhor. Entra nas famílias, Senhor. Ó Pai, em nome de Jesus, derrama sobre nós, Senhor, a Tua graça, a Tua misericórdia saradora. Prepara essa terra, Senhor, mexe nela, que ela possa estar pronta, para que o Senhor possa produzir a verdade em nós, Pai. Derrama a Tua graça sobre ela, Pai. Entra nas casas agora, Senhor. Visita os filhos afastados, visita os maridos, as esposas, visita aqueles, Senhor, que não estão mais contigo. Pai, em nome de Jesus, resgata por misericórdia. Restaura famílias, restaura casamento, Senhor, e nós sabemos, Senhor, que precisamos de Ti. Nos cubra, Senhor, nos cubra com a Tua graça e Tua misericórdia. Nos dá, Senhor, da Tua água verdadeira. Nos dá, Senhor, da Tua água verdadeira sobre as nossas casas, a nossa família. Encharca, Senhor, o nosso solo, para que ele possa produzir, Senhor, a 100, a 70 e a 30 por 1, como a Tua palavra diz. Tua palavra diz, Senhor, se nós atentamente ouvirmos a Tua voz, as bênçãos nos seguiriam. Pai, nós tomamos posse dessa palavra, porque Tu é Deus. Aleluia. Tu és. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Louve ao Senhor. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar. Uma vez que eu já ouvi Deus falar, Tu és o que a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Glória a Deus. Podemos sentar, por gentileza. Qual o objetivo dessa conferência? Você entendeu o porquê que uma vez por ano a gente se reúne e faz uma conferência para a família? Para conferir. Você conferiu como é que estão as coisas? Quem trabalha numa fábrica de produção sabe que de vez em quando tem que parar e conferir para ver se as peças estão na medida certa. E se não estão, eles têm que olhar o molde, porque o molde se desgastou. Então tem que reparar o molde. Porque às vezes na caminhada algumas coisas vão se desgastando, irmão. O nosso relacionamento vai se desgastando. Então, em vez de quando, a gente tem que parar e conferir. Ei, o que está errado? Algo está fora do lugar. Algo está comprometido. Se continuar assim, uma hora vai se perder tudo aquilo que está sendo semeado.
vai se perder toda a lavoura, porque não foi parado para conferir se realmente as coisas estavam caminhando como devem caminhar. Nós falamos sobre família, cuidado, no primeiro domingo. No segundo nós falamos sobre família, legado. Hoje foi falado algo sobre isso também aqui. E hoje nós falamos sobre família, um solo fértil. Mas lembre-se, herança é diferente de legado. Herança é o que você deixa para os seus filhos. Legado é o que você deixa nos seus filhos. Mas para deixar um legado nos seus filhos, você precisa preparar esse solo, o solo do coração deles, para que eles possam receber essa semente e gerar frutos. Eu não sei quanto a você, se você quer dar 30, 70, eu quero produzir 100 por ano. Se esforce para produzir 100 por um. Quando Jesus pregou a parábola do semeador e os discípulos vieram perguntar o que significava aquela parábola, ele disse: ó, se vocês não entenderem essa parábola, vocês não vão entender mais nenhuma das outras. Ou seja, prepara o solo. Se você não aprender que o solo tem que ser preparado, pode falar o que quiser, nada vai frutificar. Amém? Obrigado, Pastor Rangel, nosso amigo, conselheiro, e agora se torna mais um pastor desse ministério. Gostaria que o pastor viesse aqui na frente. Tem presente, irmão? Vem, tem presente. É assim, ó. Ô China, a gente prega o ano inteiro e não ganha nada. Eles vêm aqui, pregam um dia, ganham presente. Ai, ai. Eu divido contigo. Ah, né? Tem foto? Temos recado? Eles falam que eu não sei dar recado, irmão. Falo tudo errado. Mas eles não botam ali, mas tá. Ó, dia 21 de julho, 19h30, na igreja Filadélfia, em Tubarão. O ministério está completando 60 anos. E nós estaremos ali com as 3 igrejas, comemorando essa data. E vai ser um dia festivo para todos nós, amém? Guarde essa data nos seus corações. Tem outro? Tem, né? Dia 12 de julho, encontro de casais, 20 horas. Aonde? No Ases. É a associação ali da Diamante ali. Já foi completado os casais? Os 25 casais? Já foi completado. Foi cobrado quanto? R$100? Quem é que vai estar conosco? Pastor Rangel. Pastor, não acabou ainda. Por que vai ser os R$100 cobrado? Vão dar para o pastor Rangel? Não, o pastor Rangel de graça recebeu, de graça ele nos dá. R$100 vai ser porque vai ter um rodízio de pizza lá para todos que estiverem lá presentes. Amém? Que possamos estar lá nesse dia. Eu tenho certeza que Deus tem algo maravilhoso preparado para todos nós. Gostaria de apresentar todos os visitantes pelo nome, mas como para não esquecer de alguém, eu queria dizer que Deus abençoe vocês. Obrigado por vocês estarem aqui com a gente. Tá bom assim, China? Então, vamos colocar de pé. Irmãos, esta é a família Filadélfia, que entendeu que nós estamos aqui peregrinando. Amém? Entendeu que
As bênçãos que Deus nos dá são só presentes passageiros enquanto estamos caminhando. A bênção maior está nos aguardando. Novos céus e nova terra. Esta é a família Filadélfia. Fique à vontade para caminhar conosco. É uma família firmada no amor de Cristo. É uma família que tem um solo fértil, irmão. Uma família fundamentada na palavra de Deus. Pessoal que caminham conosco é porque eles entenderam isso. E às vezes eles apanham aqui, irmão. Mas eles aprenderam que o Senhor disciplina aquele que Ele ama. E o Senhor tem nos disciplinado, porque Ele quer que nós sejamos um solo fértil, amém? Deus abençoe a todos vocês. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor levante o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, sobre a tua família, sobre todos aqueles que você ama, e lhe dê a paz que excede todo entendimento. Deus abençoe a todos. Amém?